Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que maravilhosamente bem. Nesse vídeo, aliás, o último vídeo do canal Ciências Penais no ano de 2018, abordaremos a famigerada polêmica decisão liminar em sede cautelar do ministro Marco Aurélio do Egrégio Supremo Tribunal Federal na ação declaratória de constitucionalidade número 54 do Distrito Federal. Portanto, nós faremos uma análise jurídica e jurídica processual penal da questão referente a esta concessão de liminar em sede de controle concentrado de constitucionalidade no âmbito da discussão referente à execução provisória de pena. Portanto, se quer compreender essa questão polêmica, essa questão controvertida, não saia daí. Fique conosco, pois abordaremos esse tema tão polêmico. No dia 19 de dezembro de 2018, uma quarta-feira, o ministro Marco Aurélio concedeu, portanto, liminar em sede cautelar na ação declaratória de constitucionalidade 54 do Distrito Federal, que pretende discutir a constitucionalidade ou não do artigo 283 do Código de Processo Penal. Na parte dispositiva de sua decisão, o ministro Marco Aurélio, portanto, determinou a suspensão das execuções provisórias de pena. Vamos ver aqui o teor, o conteúdo da decisão do ministro Marco Aurélio. É claro que é uma decisão com mais de 15 laudas, mas nós vamos tratar aqui apenas da decisão, da parte dispositiva. Vejamos. Diz o ministro Marco Aurélio na sua decisão: sob a ótica do perigo da demora, há de ter-se presente a prisão ou efetivo recolhimento antes da preclusão maior da sentença condenatória, não apenas dos condenados em segunda instância por corrupção, pelo denominado crime do colarinho branco, mas de milhares de cidadãos acusados de haver cometido outros delitos. Se essa temática não for urgente, desconheço outra que o seja. Convencido da urgência da apreciação do tema, aciono os artigos 10 da Lei 9.868 de 1999, quinto parágrafo 1º da Lei número 9.882 de 1999 e 21, inciso 5 do Regimento Interno do STF, e defiro a liminar para, reconhecendo a harmonia com a Constituição Federal do artigo 283 do CPP, determinar a suspensão de execução de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado, bem assim a libertação daqueles que tenham sido presos ante exame de apelação, reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual. O ministro Marco Aurélio, portanto, cita aqui alguns dispositivos que dariam fundamento à concessão da liminar sem a manifestação do tribunal, ou seja, de forma monocrática. Ele cita, por exemplo, o artigo 5º, parágrafo 1º da Lei 9.882, de 3 de dezembro de 1999. E esse artigo dispõe o seguinte: artigo 5º, o STF, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida liminar na arguição de descumprimento de preceito fundamental. E o parágrafo 1º, completando a questão, diz: em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave, ou ainda em período de recesso, poderá o relator conceder a liminar ad referendum do Tribunal Pleno. Além disso, a Lei 9.868, de 10 de novembro de 1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, bem como da ação declaratória de constitucionalidade, esse dispositivo, na verdade, faz referência à medida cautelar em ação direta. E ele exige que essa decisão seja tomada pela maioria absoluta dos membros do tribunal. Nesse sentido, citou também o artigo 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, inciso 5. Mas para compreender o inciso 5 é importante a análise do inciso 4.
Então o artigo 21 diz que compete ao relator, inciso 4, submeter ao plenário ou à turma, nos processos da competência respectiva, medidas cautelares necessárias à proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa. Inciso 5. Determinar, em caso de urgência, as medidas do inciso anterior ad referendo do plenário ou da turma. Portanto, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal autoriza o ministro relator do STF de tomar essa decisão de forma monocrática. Entendo que não há nenhuma ilegalidade na decisão que foi tomada pelo ministro Marco Aurélio. A questão muito mais é a discussão da possibilidade ou não da permanência da execução provisória de pena após o julgamento do recurso em segundo grau de jurisdição, ou se isso viola o texto constitucional. No entanto, posteriormente, o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, decidindo a respeito do pedido da Procuradora-Geral da República, concedeu o pedido da Procuradora-Geral da República para cassar a liminar a medida cautelar concedida pelo ministro Marco Aurélio, portanto, revogando a medida cautelar anterior. No entanto, eu gostaria de salientar que a decisão do ministro Marco Aurélio, com a devida vênia àqueles que são mais entendidos no assunto, que ela não viola o ordenamento jurídico no que tange ao procedimento da ação declaratória de constitucionalidade. Quanto mais quando se trata de liberdade de indivíduos que estão aguardando o julgamento dos seus processos. No mesmo dia, o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, concedeu um pedido de suspensão da medida cautelar do ministro Marco Aurélio, que foi protocolado pela Procuradora-Geral da República. Ele o fez com base no artigo 4º da Lei 8.437 de 1992. Portanto, por mais estranho que possa parecer, ambas as decisões, tanto a do ministro Marco Aurélio quanto a do ministro Dias Toffoli, estão baseadas no ordenamento jurídico. A questão, portanto, é, na verdade, o mérito das ações declaratórias de constitucionalidade. Afinal de contas, a execução provisória de pena, que já foi objeto de inúmeras decisões do Supremo Tribunal Federal, ela está de acordo com a Constituição? Vamos ver. A execução provisória da pena tem gerado grandes controvérsias, não só no Supremo Tribunal Federal, mas também no meio doutrinário, acadêmico e, sobretudo, na sociedade em geral. Vamos abordar, ainda que de forma sucinta, essa questão. Essa discussão referente à possibilidade ou não de execução provisória de pena, ela deve ser realizada no âmbito do famoso princípio do estado de inocência, ou princípio da presunção de inocência, também denominado princípio da não culpabilidade. Para alguns, esse princípio tem origem remota, tem origem histórica remota. Teria surgido ele na famigerada Magna Carta Libertatum, subscrita no ano de 1215 pelo então rei John Lackland, mais conhecido como João Sem Terra. Para outros, o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade teria surgido, oriundo, dos movimentos iluministas que originaram a Revolução Francesa, sobretudo o artigo 9º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789. Esse princípio também está esculpido no próprio texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, de 1948, e pode ser encontrado no artigo 11 desse documento internacional de caráter global.
A Constituição Federal, por sua vez, no artigo 5º, inciso 57, tratou expressamente do denominado estado de inocência. Diz a Constituição, no inciso 57 do artigo 5º, que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença condenatória, de sentença penal condenatória. Esse mesmo princípio também está previsto no artigo 14, parágrafo 2º, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos da ONU, que foi promulgado no Brasil por meio do Decreto 592 de 1992. E também no artigo 8º, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Americana de Direitos Humanos, que foi promulgada no Brasil por meio do Decreto 678, de 6 de novembro de 1992. Portanto, o princípio do estado de inocência tem previsão constitucional e, sobretudo, decorre de inúmeros tratados de direitos humanos, não só daqueles que foram promulgados no Brasil, que o Brasil ratificou, mas também de inúmeras outras cartas, outros documentos internacionais que tratam de direitos civis e políticos. De acordo com o princípio do estado de inocência, ninguém pode ser tratado como se culpado fosse, ninguém pode ser submetido a um tratamento destinado aos condenados, aos que já se reconheceu a culpa, antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E trânsito em julgado significa que todas as vias recursais tenham se esgotado. Todas as vias recursais tenham se esgotado. Isso, inclusive, é o que já estava sedimentado no Supremo Tribunal Federal até o julgamento, levando em consideração o julgamento do habeas corpus 84.078 da relatoria do ministro Eros Grau. À época, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a execução provisória de pena, que ela viola sobremaneira o inciso 57 do artigo 5º da Constituição Federal da República, promulgado em 5 de outubro de 1988. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus 126.292 de 2016, decidiu pela possibilidade de execução provisória de pena, denegando a ordem de habeas corpus e assistindo razão ao Tribunal de Justiça Bandeirante, que determinou a execução provisória da pena de um acusado no julgamento do recurso de apelação, após o julgamento do recurso de apelação. Tramita no Supremo Tribunal Federal inúmeras ações declaratórias de constitucionalidade, 43, 44 e agora a ação declaratória de constitucionalidade também proposta pelo PCdoB, que é a ação declaratória 54 do Distrito Federal, que gerou essa recente polêmica envolvendo o ministro Marco Aurélio e o presidente Dias Toffoli. A questão é que compreendemos que o princípio do estado de inocência é uma verdadeira garantia fundamental que resguarda o cidadão do arbítrio, das garras autoritárias e punitivas do Estado. Portanto, o princípio do estado de inocência determina que vigora um estado de inocência enquanto não transitar em julgada a sentença penal condenatória. De modo que o Estado, por meio da persecução penal, seja a fase inquisitiva, a fase acusatória, ou seja, o processo penal, que ele deve inverter essa presunção de inocência, e que isso só ocorre após o trânsito em julgado. E que durante esse período, antes do trânsito em julgado, ninguém deve ser submetido a tratamento destinado a condenados. A legislação ordinária também trata dessa questão. O artigo 283 do Código de Processo Penal, que é o objeto das inúmeras ações declaratórias de constitucionalidade, ele prevê as prisões provisórias e a possibilidade de execução de pena após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Os artigos 105 e 147, ambos da Lei 7.210,
de 1984, a LEP, a Lei de Execução Penal, eles exigem a emissão de guia de execução após o trânsito em julgado para a execução de pena, a execução de pena privativa de liberdade e pena restritiva de direitos. Até mesmo a pena de multa, nos termos do artigo 50 do Código Penal, depende do trânsito em julgado de sentença penal condenatória para que possa ser efetivamente executada. Portanto, o princípio de estado de inocência é uma garantia para que o agente não seja tratado como culpado até que seja demonstrada sobremaneira a sua culpa e que disso não caiba qualquer recurso. O argumento de que a Convenção Americana de Direitos Humanos, no artigo 8º, item 2, ou o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos da ONU, que eles fazem referência ao reconhecimento legal da culpa e que isso ocorre no julgamento do recurso de apelação, esse argumento, com a devida vênia, ele não pode prosperar em hipótese alguma. Haja vista que o próprio Pacto de São José da Costa Rica, no seu artigo 29, a linha B, prevê que as disposições desse pacto, do Pacto de São José da Costa Rica, não serão interpretadas de forma mais prejudicial daquilo que o direito doméstico, daquilo que o direito interno trata. Como a Constituição Federal, ela foi além, ela é mais garantista que os próprios tratados internacionais de direitos humanos, ela deve ser observada, até porque prevalece ainda no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que os tratados de direitos humanos são normas supralegais, que estão acima das normas das leis ordinárias, das normas infraconstitucionais e abaixo da Constituição Federal, que é sem dúvidas a norma fundamental de todo o ordenamento jurídico brasileiro. Nós entendemos com a devida vênia que a execução provisória da pena é uma verdadeira excrescência, é uma verdadeira atrocidade ao princípio do estado de inocência e que isso sim viola o princípio ou a cláusula pétrea do estado de inocência. Aliás, o ministro César Peluso, à sua época, grande jurista, tinha proposto que fosse discutida uma eventual emenda constitucional que alterasse o inciso 57 do artigo 5º da Constituição, por não considerá-lo um princípio, mas sim uma regra constitucional que poderia ser objeto de emenda. Nós entendemos que isso não é viável também nos termos do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição Federal, haja vista que não haverá emenda tendente a abolir direitos e garantias individuais. E o estado de inocência, o tratamento como se inocente fosse até o trânsito em julgado, é cláusula pétrea sim. É importante ressaltar que temos que diferenciar a execução de pena da decretação de prisão provisória. A Constituição Federal em momento nenhum disse que ninguém pode ser preso antes do trânsito em julgado. O que ela disse é que o sujeito não terá tratamento destinado aos culpados, aos condenados. Mas a prisão pode ser decretada. É uma questão de compatibilizar o inciso 57 com o inciso 61, ambos do artigo 5º. Diz o inciso 61 do artigo 5º da Constituição Federal que ninguém será preso, salvo em caso de flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, ressalvados os casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. Esses incisos 61 até o 66 tratam da prisão provisória. É só fazer uma análise topográfica, sistemática desses incisos que vamos constatar que eles não estão fazendo referência à execução de pena, à execução provisória de pena, como que é o ministro Luiz Fux. Não, isso é um absurdo. Esses incisos estão tratando das prisões provisórias, aquelas prisões reguladas dos artigos 282 a 350, todos do CPP. Nós estamos falando de prisão temporária, regulada na Lei 7.960 de 1989. Nós estamos falando de prisão preventiva, prevista nos artigos 311 a 316 do CPP. Portanto, pode ser decretada prisão cautelar, prisão provisória, que não é pena, é medida cautelar pessoal, destinada a acautelar o bom andamento do processo penal. Veja,
é diferente a determinação ou a decisão de execução provisória de pena, que entendemos inconstitucional, absolutamente inconstitucional, dizendo, diga-se de passagem, das decisões referentes à decretação de prisão cautelar ou provisória, quando isso é necessário, quando a prisão provisória se impõe, como, por exemplo, a prisão preventiva, quando, para garantir a ordem pública, para garantir a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal, ou para fins de aplicação da lei penal, quando há indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva, nos termos do artigo 312, complementado pelo artigo 313, ambos do CPP. Portanto, cabe prisão, mas prisão cautelar. Aliás, nesse sentido, é o parágrafo 1º do artigo 387 do CPP. Esse dispositivo, ele tratou a alteração que foi realizada pela Lei 12.736, ele tratou da possibilidade de o juiz, na sentença, decretar prisão preventiva. Não é possível a execução provisória de pena. Aliás, o Supremo Tribunal Federal interpretou, com a devida vênia, equivocadamente, as súmulas 716 e 717, que autorizam a execução de benefícios como progressão de regime, saída temporária, para aqueles indivíduos que estão presos provisoriamente. Até porque o tempo de prisão provisória entra na contagem do tempo de pena. Trata-se da detração do artigo 42 do Código Penal. Portanto, a possibilidade de prisão provisória ela já existe. Não há necessidade de execução provisória de pena. Isso é mero punitivismo, eventualmente focado em questões político-partidárias. Nós não podemos concordar com a execução provisória de pena, uma perspectiva extremamente esdrúxula que não se coaduna com a Constituição Federal. Ela não se adequa, em hipótese alguma, não cabe interpretação aonde o texto da lei, da Constituição é claro, é expresso, de que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Repito, há que se diferenciar a execução provisória de pena da prisão provisória. Prisão provisória está de acordo com a Constituição Federal, diferente do que acontece com a execução provisória de pena, né? Nós entendemos que o HC 84.078 da relatoria do ministro Eros Grau, ele estava de acordo com a Constituição, mas o novo precedente judicial resolveu alterar a jurisprudência do tribunal que já estava devidamente consolidada. Nós não concordamos com essa decisão. Para você que quer compreender melhor a questão referente à execução provisória de pena, nós recomendamos o nosso Manual de Direito Penal, parte geral, e aqui nós abordamos essa questão, enaltecendo, sem dúvidas, o voto do ministro Celso de Mello, que, de forma magistral, tratou da questão da execução provisória de pena como algo inconstitucional, fazendo referência a autores como Vincenzo Manzini e outros que condenavam em absoluto o princípio do estado de inocência. Nós não podemos concordar com a execução provisória de pena e deixamos aqui uma reflexão. Todos sabemos que a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 47, a linha A, trata da possibilidade de execução de pena de morte em caso de crimes militares que forem praticados durante o período de guerra declarada pelo presidente da República e aprovada pelo Congresso Nacional. O Código Penal Militar, nos artigos 55 e 56, trata da execução provisória de pena, que é realizada por meio de fuzilamento, e os artigos 707 e seguintes do Código de Processo Penal Militar, para quem quiser consultar, né? Código Penal Militar é o Decreto-Lei 1001, de 69, e o Código de Processo Penal Militar é o Decreto-Lei 1002,
de 69, eles tratam da execução da pena de morte. Eu pergunto então, se hipoteticamente, supostamente, o Brasil tivesse uma guerra declarada, por exemplo, contra a Venezuela, e o indivíduo fosse condenado em primeiro grau, e em julgamento do recurso de apelação, porque o recurso especial extraordinário não tem efeito suspensivo, e por não ter efeito suspensivo e tratarem apenas de questões de direito e não de questões de prova, né? O Supremo não pode reexaminar os fatos, não pode reexaminar as provas. Se for assim, eu pergunto, pode ser executada provisoriamente a pena de morte por meio de fuzilamento?